Amém? Bem-vindo a mais um Repartir. Nesse dia nós estamos aqui para declarar essa palavra para você. O nosso Repartir é essa dinâmica onde nós estamos, de fato, compartilhando, aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que toca o nosso coração e que também toca o seu espírito. A palavra que nos constitui, a palavra que nos habilita, a palavra que nos envia. E glória a Deus, porque nessa semana dos eventos proféticos notáveis, você vai ter na sua vida a marca de quem realmente está sensibilizado para um chamado. Alguém que está sensibilizado para um chamado de obediência ao Senhor. E glória a Deus, porque há muitas discussões, o livre-arbítrio, você obedece a Deus, não obedece, o que o Senhor quer para a minha vida, o que o Senhor deseja, eu quero obedecer ao Senhor. O que o Senhor deseja de cada um de nós é uma vida e um coração quebrantado, um coração que está ligado com os interesses do Senhor e um coração que reconhece o amor de Deus. E esse amor de Deus que é distribuído a cada um de nós, esse amor nos faz também dar uma resposta ao Senhor, dar uma resposta de obediência. E nós sabemos então que o dilema do homem é a obediência a Deus, é o chamado, O chamado a obedecer ao Senhor. Toda a Bíblia, Toda a palavra de Deus é um nuance então, aonde homens e mulheres estão demonstrando uma obediência ao Senhor. Nem sempre obedecem. Toda desobediência traz uma consequência, mas nós sabemos que o mover do Senhor vai continuar. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai continuar. Nós sabemos que os propósitos de Deus vão continuar. E o que ele vai fazer? Ele vai levantar pessoas, vai quebrantar corações, vai mostrar o caminho para que a sua vontade seja estabelecida. E eu desejo então que você, nessa marca poderosa, possa saber que o seu posicionamento constituído é um posicionamento constituído de quem está sendo movido pelo Espírito profético, está sendo movido pelas verdades espirituais em Cristo Jesus, para que a sua vida tenha um sinal poderoso. E se tem eventos proféticos, sinais proféticos, nós precisamos entender que há uma dinâmica entre perceber e não perceber. Nós sabemos que nossa vida está o tempo todo acontecendo muitas coisas. E essas coisas que nos acontecem, os eventos, as situações, são eventos que o Senhor está nos trazendo. E se o nosso espírito está localizado nesse lugar profético, esses eventos não vão passar desapercebidos. E você então vai nomear esses eventos com a característica do que o Senhor deseja para a sua vida. Então, esses eventos estão te chamando a atenção, estão te chamando para um lugar de obediência. E a palavra de hoje, justamente nesse dia, é posicionados na obediência incondicional e notável, até que se manifeste a palavra profética protetora. Nós temos aí então, em 2 Reis, capítulo 8, o profeta Eliseu dando um direcionamento para a mulher, dizendo: olha, pegue tuas coisas, saia daqui, porque essa terra, esse país, irá passar por 7 anos de fome. E a palavra vai dizer que ela sai peregrinando entre a terra dos filisteus. Sabemos que os filisteus eram aqueles que eram opositores à palavra do Senhor. Imagine então, Deus estava enviando ela para a terra dos seus inimigos. Como é que pode? Isso não é do Senhor, o Senhor não deseja isso. Mas o Senhor, ele tem os seus caminhos. Diante dessa palavra, o que nós podemos entender é que é a palavra profética que vai proteger a tua vida e a minha vida. Quantas pessoas, estão confiando nos seus recursos, estão confiando em contatos que têm, estão confiando em pessoas, em homens. Mas a palavra nos ensina a não confiar em homens. Mas como assim? É para confiar em homens, não é? Como é que eu me relaciono com as pessoas? É claro que existe uma concordância, uma aliança e um propósito, no relacionamento com os homens. Mas eu preciso entender que o relacionamento com os homens, ele vai partir de uma aliança profética. Eu sou um homem espiritual, você é um homem espiritual. Nós se relacionamos com Deus, confiamos no Senhor e nós sabemos e buscamos discernir os caminhos que o Senhor está traçando. Mas onde está então a nossa confiança? A nossa confiança está em realmente estabelecer um caminho de um posicionamento obediente.
o que eu vou ter primeiramente na minha vida é a obediência a Deus. Nem sempre o que os homens esperam, desejam de cada um de nós, principalmente os ímpios, aqueles que não têm a palavra de Deus como princípio da sua vida. E está tudo bem, cada um escolhe o que quer viver, mas nós temos um chamamento, nós temos um chamado da parte de Deus porque nós fomos resgatados e o nosso posicionamento hoje é um posicionamento de obediência. E esse posicionamento de obediência nos faz entender que nós vamos muitas das vezes ter um posicionamento diferente do que os homens esperam. Mas o que você tem no seu coração é a convicção de quem vai obedecer a Deus. O teu coração, ele é obediente ao Senhor, porque você foi resgatado. Imagina, o Senhor, ele se ofereceu como sacrifício vivo e agradável a Deus, para que por meio da sua obediência, o nosso eu humano, o nosso egoísmo, as nossas próprias vontades fossem vencidas na cruz. Porque então nós éramos inimigos de Deus, desobedientes de Deus. A palavra declara que aqueles que não são filhos de Deus, né, são chamados de filhos da desobediência. E hoje, o nosso coração é resgatado. Nós estamos aqui declarando essa palavra, lembrando dessa palavra, profetizando essa palavra, porque este é um caminho que o Senhor abriu sobre cada um de nós. O que o Senhor abriu sobre cada um de nós? O caminho de uma obediência, um caminho de uma obediência incontestável. Imagina, o Senhor, ele diz: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa palavra me comprazo é alguém que me dá prazer naquilo que está fazendo. Ele está trazendo contentamento ao meu coração. O que é uma obediência incondicional? Uma obediência incondicional é uma obediência que traz contentamento ao coração de Deus. Como que eu vou saber que eu estou em um lugar de obediência, onde eu trago contentamento ao coração do Senhor? Eu tenho na palavra direcionamentos que me fazem entender a proteção dessa aliança profética. A palavra do Senhor vai dizer que ele pesa o espírito de que as nossas escolhas são ligadas e são direcionadas pela paz que o Espírito nos traz. E a paz que o Espírito nos traz está mostrando se nesse caminho o Senhor está ou não. Interessante, tem uma metáfora, né, para falar daquilo que são nossas escolhas e saber se o Senhor está conosco ou não. Muitas das vezes o Senhor, ele pode estar no mesmo trem que eu e você, mas ele pode não estar no mesmo vagão e muito menos estar ao nosso lado. Eu espero de que na nossa caminhada nós possamos estar no mesmo vagão e o Senhor do nosso lado. E essa palavra realmente é uma palavra que nos traz a um chamamento de um direcionamento profético. A mulher, ela foi enviada para um lugar onde os povos, né, os filisteus que são contra, eram inimigos de Deus, se tornaram inimigos do Senhor, porque é realmente há situações que não estão em concordância com o que Deus quer. Há situações que são claramente opostas ao desejo de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, se vai contra o que o Espírito um dia ministrou no teu coração, e você tem um respaldo na palavra, você tem um respaldo na paz que Cristo te dá, você tem um respaldo de que aquilo vai trazer vida, vai trazer multiplicação, você não vai se opor a essas coisas. Você não vai se opor ao que o Senhor está declarando, ao que o Senhor está depositando no seu coração. O que você tem é realmente uma palavra de quem está concordando com o Senhor Jesus. Então, o que eu e você nós temos é uma palavra que nos direciona, é uma palavra que nos habilita. E glória a Deus, porque a palavra declara que o coração do homem é enganoso. E esse coração enganoso, ele recebe um novo coração.
ele recebe um novo coração e esse novo coração é o que nos habilita a um lugar de obediência. E glória a Deus porque eu tenho aqui a palavra do Senhor e eu quero ler com você, enquanto você também vai procurar aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é aquilo que nós vamos ler aqui também, em nome de Jesus. E você aí onde você estiver, acompanhe junto comigo Hebreus 11, versículo 8, que vai dizer: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde ia. O chamamento de Deus é verdadeiramente um chamamento sem saber para onde nós vamos, mas nós sabemos com quem nós estamos. Você está com a aliança profética de que está te levando para um lugar de experiência, um lugar de constituição no seu espírito. O Senhor, ele não vai mostrar o caminho completo, mas ele vai te dar um direcionamento. Olha, sai, pega teus familiares e vai para aquela terra. Mas como assim, Senhor? Para uma terra onde são os meus inimigos? Sim, porque eu tenho sobre mim esse espírito profético. Eu tenho sobre mim esse espírito que me ungiu para apregoar as boas novas. Eu tenho sobre mim a palavra de convicção do que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Então eu vou entender de que, Senhor, o Senhor está comigo. Ontem eu estava imaginando, né, refletindo, e o Senhor fala mais de 300 vezes ser forte e corajoso, porque o Senhor quer que a gente vença o medo. Porque Ele diz, ó, entra diante desse lugar santo com ousadia. E essa ousadia fala sobre uma obediência. Interessante que se tem algo que nós aprendemos ao decorrer da nossa vida, e isso todos os homens estão incluídos, todas as pessoas que declaram o nome do Senhor estão incluídos nessa verdade, que é o que? Nós estamos aprendendo a ser obedientes ao Senhor. E é claro que a palavra, ela nos ensina, ela nos habilita, ela mostra um lugar de obediência, ela mostra um lugar onde essa verdade, ela ganha lugar no meu coração. Por isso nós precisamos ser constituídos da palavra de Deus, porque a constituição da palavra de Deus vai me ensinar a ser obediente. Então nós temos na Bíblia diversas histórias, diversas experiências de homens que foram obedientes e de homens que não foram obedientes a direcionamentos, a caminhos que o Senhor abriu, a lugares que o Espírito estava se movendo. Até mesmo Paulo, ele declara em sua carta, não, eu desejei ir para tal cidade, mas o Espírito, ele disse, não, não é esse lugar, você vai para outro lugar. Então, você vai entender e nós podemos compreender de que o posicionamento da obediência incondicional e notável até que se manifeste a palavra profética é entender que há momentos de restrição na nossa vida, há momentos de que o Senhor não vai deixar você ir, né? Eu lembro que eu queria ter vindo a Vinhedo há anos atrás e não foi o momento, não foi o que o Senhor desejava, queria para mim, e em 2023 ele permite, então, eu notei pelo discernimento do Espírito, pelo mover dos sinais, pelo mover profético, de que era um tempo de mudança. Então eu quero declarar na tua vida de que haverá sobre você a compreensão do que é a mudança do Senhor na sua vida, a compreensão daquilo que o Senhor quer que você faça, a compreensão de um lugar de obediência. E o incrível é que o lugar de obediência pode ser muitas das vezes você também descansar no Senhor e não fazer nada. Mas como assim não fazer nada? Exatamente, não fazer nada. Porque muitas das vezes nós achamos que é a nossa força, que é a nossa solução, que é o nosso muito fazer, que é o nosso muito querer, que vai estabelecer esse caminho de aliança, esse caminho de mover profético. Mas não é, nós precisamos apenas ser encontrados em um lugar onde o Espírito de Deus pode se mover, onde o Espírito de Deus pode encontrar caminho. Porque o que ele quer? A obediência. Nós vemos então uma cadeia, né, de eventos por conta da desobediência. O Senhor diz a Adão e Eva, não comam desse fruto, vocês podem comer de todos, menos da árvore do bem e do mal. Então não vou ficar numa briga se isso é bem, se isso é mal. O que eu vou olhar é, isso está produzindo vida? Isso produz vida de Cristo no próximo? Isso produz a vida de Cristo em mim?
Isso está muito além dos meus conceitos e concepções humanas. Nós não queremos concepções humanas. Nós queremos preservar uma aliança profética e nós não vamos perder a lucidez da palavra, nós não vamos perder a lucidez do que está escrito, mas nós vamos entender que o Espírito está se movendo e que esse mover do Espírito está me levando a um lugar de obediência e em tempo oportuno a palavra será manifesta. Abraão foi chamado por meio da fé, sem saber para onde ia, mas ele sabia quem o chamou. O que eu quero destacar hoje com essa palavra e nesse compartilhar com você, talvez você não saiba, e nós não sabemos, essa é a verdade, como vai ser o dia de amanhã. Nós não temos a capacidade de dizer o que vai acontecer no dia de amanhã, mas nós temos a capacidade de dizer como que eu vou responder. E eu vou responder por meio do chamado. Eu vou responder por meio da obediência. Ó Senhor Jesus, forma em nós um coração obediente. Tudo na tua vida e na minha vida, Deus ele está procurando construir apenas uma coisa, um coração obediente. Foi o que a palavra declara sobre Cristo. Até ele mesmo aprendeu a ser obediente. Este é o caminho da maturidade. Este é o caminho da noiva. Uma noiva obediente a seu amado. Uma noiva obediente àquele que você o ama e declara como o amor da sua vida. Então veja, é uma via dupla. É uma via dupla de amor, de dedicação. O Senhor emana uma palavra, o Senhor declara uma palavra. E nós dizemos, Senhor, nós obedecemos. Porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos habilita. Todas as coisas vêm dele e voltam para ele. Isso nos coloca em um lugar de dependência do Senhor, né? Muitos vão dizer, mas eu tenho livre-arbítrio. Amém, tudo bem, você tem. Você pode escolher seguir por ele. Mas tem aqueles que buscam renunciar ao seu livre-arbítrio para que possa viver um caminho de total dependência de Deus, um caminho de total espera em Deus, e você então tem essa escolha no seu coração. E com certeza o Senhor ele vai recompensar aqueles que estão escolhendo um caminho dessa obediência. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que recebia por herança. Veja, todos aqueles que estão obedecendo ao Senhor, existe um caminho de herança. Qual é a minha herança? É Cristo Jesus. Talvez as pessoas não vão entender as tuas renúncias, as tuas escolhas por obediência a Deus. Mas o que tem para você é um caminho de herança. E glória a Deus, porque Cristo é a porção dessa herança. Cristo é o caminho aonde eu tenho a convicção de que eu vou receber essa herança em Cristo Jesus. E glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela vai trazendo a cada um de nós essa riqueza, vai trazendo a cada um de nós essa verdade, essa realidade no nosso espírito. E que você tenha, então, no Senhor Jesus, essas verdades também no seu coração, em nome de Jesus. E veja aqui o que 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 19, vai declarar. Você tem, então, esse versículo aqui que diz: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Quem viu as estrelas? Abraão. O Senhor disse a Abraão, conte as estrelas. E ele, pelo contar, pelo crer no mover profético, ele realmente se tornou o pai de muitas nações. E nós somos então chamados também de filhos de Abraão, porque ele obedeceu, e a obediência para ele trouxe essa proteção, até que no momento oportuno a palavra profética ganhasse lugar. Eu quero declarar sobre tua vida que a tua espera no Senhor, que a tua confiança no Senhor, que a minha confiança em Deus é um local onde eu tenho uma certeza de que a minha semeadura, ela vai ter um fruto, ela vai permanecer inabalável. E glória a Deus, porque essa é a segurança que o Senhor está dizendo. Olha, o dia amanhece e a estrela da manhã nasce em vosso coração.
Ah, Senhor Jesus, que a palavra profética seja a certeza de um novo nascer no teu coração, seja a certeza de uma disposição do Senhor na tua palavra, que você possa saber que céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. A palavra do Senhor jamais vai passar desapercebida no coração de todos aqueles que creem. Então, que nasça hoje no teu coração a certeza e a convicção desse mover profético que vai fazer você se posicionar, vai fazer você escolher, vai fazer você se estabelecer. Estabelecer por quê? Porque você está crendo em uma palavra, você está crendo em uma direção. Olha, levanta-se, não fica aqui, vai para aquela terra, eu vou para aquela terra, sabendo de que os inimigos podem estar lá, mas eu carrego a aliança profética no meu coração, eu carrego uma palavra de Deus, e que em nome de Jesus, o Senhor seja aquele que vai direcionar a tua vida e as suas escolhas, em nome de Jesus. Que você possa ofertar, que você possa orar, que você possa entregar uma semeadura em nome de Jesus, e que a palavra profética direcione o seu viver. Valeu demais, Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, graças, Senhor, eu te dou. Nós te damos graças nesse dia, Senhor, nessa semana dos eventos proféticos notáveis, nessa segunda-feira do posicionamento constituído, Senhor, posicionados na obediência incondicional e notável, até que se manifeste a palavra profética protetora. Senhor Jesus, nós somos mesmo peregrinos nessa terra, Senhor. Nós habitamos em tendas como Abraão, Isaque e Jacó, que são herdeiros da mesma promessa. E o que nos guia, o que nos direciona, o que nos lidera, Senhor, ao vivermos peregrinando nessa terra que jaz no maligno. Nós não somos movidos, não somos guiados pelas demandas humanas, pelos problemas humanos, pelos pecados humanos. Nós estamos buscando, Senhor, o teu interesse acima do interesse humano. Estamos buscando, Senhor Jesus, a tua vontade boa, agradável e perfeita. Nós queremos, Senhor, realizar o teu querer, Senhor. Tu és a pessoa mais importante em todo o universo. Tu és a pessoa mais importante em todo o cosmos, Senhor. Não existe ninguém que se iguale ao Senhor em importância. Tu és o único Deus e nós estamos atentos para te ouvir, para te perceber, Senhor, como a pessoa mais importante em nós. Livra-nos, Senhor Jesus, de nos rebelarmos contra o Senhor. Livra-nos de nos prostituirmos a outros deuses. Livra-nos, Senhor Jesus, de virarmos as costas para o Senhor, mas a cada dia nos posicione em nosso espírito para darmos e virarmos o nosso rosto para Ti, para contemplar a Tua face, contemplar a Tua beleza, contemplar o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós Te louvamos porque o Senhor é bom e porque as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Ó Senhor Jesus, faz-nos atentos à Tua palavra, que é viva e eficaz. Faz-nos atentos à Tua palavra, que é mais poderosa e penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de transpassar alma e espírito, juntas e medulas. Ó Senhor Jesus, esse mundo jaz no maligno, Senhor, mas nos ajuda a não nos conformar com o padrão deste mundo, a não nos conformar com o padrão deste século, mas a nos transformar dia a dia pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento, vivendo segundo uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, que em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte, Senhor. O convite que o Senhor tem para nós é um convite de renúncia. Aquele que deseja ir após o Senhor deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor dia após dia. Ó Espírito Santo,
Consolador, Espírito Santo que nos guia no conhecimento de toda a verdade, nos guia, nos ensina, nos lidera a respeito das palavras do Senhor Jesus, gera mesmo em nós o temor do Senhor que é límpido e permanece para sempre. Ó Senhor, livra os nossos olhos de contemplarem a vaidade, livra os nossos olhos de contemplarem o que é inútil, nos vivifica no teu caminho, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor em nós, Tu és o único Deus, e nós Te reconhecemos como nosso único Deus. Livra-nos do pecado, de adorarmos a criatura ao invés do Criador. Livra-nos de não Te reconhecermos e nem Te darmos graças como Deus, reconhecendo quem o Senhor é. Ó Senhor Jesus, livra-nos de termos como o Senhor as riquezas, de termos como o Senhor o mamon. Senhor, faz-nos generosos, faz de nós aqueles que dão e não aqueles que retêm. Livra-nos de vivermos para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego, para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio umbigo, Senhor. Faça-nos ter os nossos olhos fixos em Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, gera em nós cada dia mais a consciência de uma consagração, tendo como base dessa consagração o fato de que o Senhor Jesus nos comprou por alto preço. O Senhor tem esse direito de propriedade em cima de nós e nos motiva, ó Espírito Santo, a amarmos ao Senhor, a nos entregarmos ao Senhor, a nos consagrarmos ao Senhor, crendo que do Senhor recebemos esse amor e nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Esse amor é derramado em nossos corações pelo próprio Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, nós Te louvamos, por isso Te pedimos, ó Santo Espírito, nos constitui como aqueles que obedecem ao Senhor. Tu és mesmo a nossa herança, Tu és mesmo o nosso galardão, nós temos a fé e a confiança no Senhor, nós queremos ser guiados, somos aqueles que são nascidos de novo, por isso somos como o vento que sopra e nós Te seguimos o Teu fluir, seguimos o Teu mover, seguimos a unção que nos ensina todas as coisas, a unção, opera o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Rompe com todo o senhorio de Mamon, estabelece o senhorio de Cristo, gera a consciência, a disposição e a disponibilidade de uma renúncia de si mesmo para seguir a Jesus, para ter Jesus como aquele a quem é o nosso alvo, aquele a quem nós seguimos, honramos, amamos e obedecemos. Tem a primícia dos nossos dias, a primícia das nossas vidas, a primícia de quem nós somos, Senhor. Faz-nos abandonar o nosso futuro, expectativas de um futuro para seguir ao Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra nos guia, essa palavra nos lidera, essa palavra é o que nos clareia, essa palavra está perto dos nossos lábios, essa palavra está dentro de nós, nos nossos corações. Faz-nos atentos à Tua palavra que nos vivifica, atentos à Tua palavra que nos guia. Livra-nos de não obedecermos à Tua palavra, livra-nos de não seguirmos a unção que nos ensina. Ó Senhor Jesus, ninguém, Senhor, nessa terra vale a nossa comunhão contigo. Nada nessa terra vale a nossa comunhão contigo. Tu és precioso, livra-nos de sermos roubados e distraídos e entorpecidos por esse mundo. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor.
me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada?
Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o